Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula, sou professora de educação física, especialista em psicomotricidade e psicopedagogia. Nós trabalhamos juntas, ela como pedagoga, eu como professora de educação física, e a gente vai falar um pouquinho, vou deixar você se apresentar, Fabi. Sim, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Fabi Vieira, né? Como a Ana Paula falou, trabalhamos há muito tempo juntas, sempre trocando e temos a mesma visão e percepção, né, de criança, de infância. Eu atuo na área da educação há 20 anos, sendo a maior bagagem na educação infantil e na alfabetização, sempre dobrando período. Atuo na rede particular de ensino e também na rede municipal de ensino. Tenho mestrado em educação, especialização em distúrbios de aprendizagem, também sou pedagoga, coloca nossas experiências, coloca nossos pontos de vista, junto com a teoria e a prática, que fazem a diferença e fazem a educação melhorar e ter qualidade, né? Acredito Exatamente. muito nisso. Eu também, eu falo que a teoria é linda, é o que nos embasou e o que me encantou, o que me fez apaixonar, porque foi a partir da teoria, né? Mas e na Sim. prática? Como que é essa prática, né? Escolhi até esse lugar aqui com flores porque falam, né, da concepção da infância como jardim da infância. E é um pouco isso que a gente quer trazer hoje, né, dessa concepção do cuidado, do papel do adulto com essa criança. E até a gente pensou muitas temáticas, mas achamos relevantes falar desse papel do educador, o papel do adulto para essa criança, onde não é um papel já fixo, é um papel em construção, que nós estamos aprendendo a cada dia com a criança. Nós estamos nesse momento, então, de pandemia, onde as famílias, o adulto, teve esse contato maior com essa criança, teve que ter esse olhar para o aprendizado, esse olhar para as relações, onde as crianças perderam seus pares, esse envolvimento com os amigos, e a família teve, de certa forma, que suprir isso, mas foi algo inesperado, inusitado, e muitas famílias não sabiam o que fazer, né? Tinham, sim, o direcionamento da escola, mas é muito difícil para quem não é da área da educação conduzir, fazer situações, intervenções, mediações que sejam com qualidade para que a criança tenha um bom desenvolvimento, né? E nessa perspectiva nós pensamos em como contribuir para essas famílias, né? Como contribuir para educadores e todos que lidam com crianças, não só dentro da escola, como fora da escola, como também porteiros, merendeiras, enfim, todos os contextos de adulto que lidam com crianças. Então, nós falamos assim desse contexto, desse papel desse educador, e tem um educador que eu gosto muito, que é o Paulo Fock, né? Que ele fez várias lives, ele direcionou bastante esse olhar, ele fez vários recortes e colocou muita luz nisso, nesse papel desse educador. E até eu me embaso aqui falando um pouquinho de um recorte de um artigo dele, que ele fala das relações entre os adultos e as crianças, e que teve muito significado a minha leitura. Quando ele fala em três pontos que são fundamentais para a constituição desse olhar do adulto para essa criança. O primeiro ponto que ele cita é o universo da criança, que a gente tem que ter um olhar sensível para esse universo da criança, que a criança, ela é singular, é única. Eu, professora, não posso fazer uma aula pensando em apenas um aspecto, porque na minha sala de aula existem inúmeros tipos de indivíduos e com necessidades diferenciadas. Então, esse olhar para a peculiaridade, a singularidade da criança, é que o educador, tanto o pai também, que tem até mais de um filho, que também pode perceber isso, cada ser é único, cada criança tem uma necessidade, tem uma personalidade e tem um perfil. E isso, né, faz a diferença quando a gente tem esse olhar para essa criança, porque nós estamos respeitando essa criança, nós estamos dando oportunidade dela ser valorizada. Então, ele traz muito essa questão do universo da criança, um respeito a essa criança. Outro Exatamente, aspecto, Fabi. você Ah, pode desculpa, falar eu quis deixar você falar para não ir para a segunda, para o segundo tópico, o mas ponto.
Pode Precisei te falar. interromper um pouquinho, colocar aqui 2 pontos, né? Complementando, né, sua fala, o seu olhar e esse estudo do Paulo, que as crianças, elas são seres humanos, né? Não só crianças. Tem seres humanos mais visuais, tem seres humanos mais auditivos, tem seres humanos mais sinestésicos. A gente pode entrar, né, um pouquinho Ele nesses tá falando termos, estilos de se não aprendizagem, couberem, né? numa próxima, mas assim, é isso mesmo, que são seres individuais, né? A gente não pode comparar. Você falou de pais que têm filhos, né? Mais de um filho, e até gêmeos. Os gêmeos que nasceram praticamente no mesmo horário, no mesmo dia, eles não podem ser comparados. A criança tem que ser comparada com ela mesma. Isso. Então, assim, quando existe uma comparação, uma competição de ai, meu filho, né, lá no bebezinho, né? Não tô falando da fase de Sim. alfabetização, mas que também tem, né? Ai, já anda, ai, já escreve. É, tem a questão de cada criança ter seu tempo, mas a gente tem que tomar cuidado. Mas isso de tomar cuidado com essa frase eu vou falar mais pra frente. Pode continuar, Fabi. Não, com certeza. E é esse olhar mesmo, né? Não tem uma receita pronta. Assim, nós educadores, né? Cada turma que passamos, nós temos que ter um olhar diferenciado, porque é único. Aqueles seres, aquele grupo, aquele momento é único. Então, não dá para eu repetir práticas todos os anos. Eu tenho que olhar para cada indivíduo e ver as necessidades do grupo e pensar a minha prática e refletir para que seja significativa e tenha contexto sempre. Não apenas dar algo por dar, só porque é um conteúdo, mas sim com sentido e significado. Outro ponto que o Paulo Fock, né, menciona nesse estudo é sobre o abandono que ele fala e a dependência de um adulto. Então, muitas vezes, o adulto fica naquilo da redoma de vidro, né? Que não deixa a criança, é cuidado para tudo, não deixa explorar, porque vai se machucar. E isso também é um ponto de alerta, ele fala, né? Que a gente tem que deixar essa criança ser protagonista, ter autonomia, desenvolver isso. Muitas vezes também tem o outro lado, que é o abandono dessa criança, no qual não se tem esse olhar. Então a criança, às vezes, ela mostra um desenho que ela faz e ninguém tá nem aí para o que ela fez. Por que que ela vai fazer novamente e vai mostrar? Se aquilo que ela fez não teve que significado, a pessoa não deu contexto para aquilo. Então, ele diz muito desse ponto de equilíbrio, né? De não abandonar a criança à sua própria sorte e também não ser dependente desse adulto, dar oportunidade para essa criança, ela precisa, né, ter um olhar investigativo, a gente precisa proporcionar a essa criança situações desafiantes, proporcionar para ela por exemplo, quando ela está brincando, pega esse brinquedo e leva para essa caixa, mostrar para ela que ela consegue, você consegue se vestir, guardar os brinquedos quando terminar de brincar. Existem diversas situações que o adulto pode chamar essa criança para partilhar e compartilhar momentos onde ela tem um protagonismo, né, diferente. Não apenas ver a criança, ela não tem voz ativa. Então Com é certeza. um equilíbrio também. Se você quiser pontuar nesse ponto também alguma. Eu quero trazer para uma prática motora, né? Do excesso de cuidado, do não sobe a escada, senão você vai se machucar. E da falta de cuidado, vai lá subir, porque se errar um pezinho, ela vai cair. Então, qual é esse ponto de equilíbrio nesta prática, né? Nesta prática motora? Vai subir a escada, fica auxiliando, né? Vai descer a escada, fica auxiliando, conduz o movimento. E aí estamos aqui, né, para ensinar o como conduzir, né? E não é fazer por. E vai guardar o brinquedo na caixa, mostra como é, onde é a caixa, a organização, o movimento. E o muito importante, que eu trabalho muito isso, e assim, todo mundo trabalha o início, o meio e o fim. Tudo tem. O dia Sim, tem começo, meio e fim. Né? A semana tem começo, meio e fim. A brincadeira também, a atividade também. Então, assim, se não tiver fim, se fica um perde. vazio. Então,
como trazer essa criança para ser protagonista? O que isso quer dizer? Ela fazer parte. E não é deixar fazer o que ela quer. O protagonismo não é deixar fazer o que quer, né? É a gente conduzir da melhor forma. Então, é assim, o que muita gente acha que criança não entende quando a gente explica, mas entende Muito muito. bem. E desde E bem desde pequena. bebezinho, é. Aí quando fala ainda entende ainda mais. Mas aí tem a questão do eu quero. A criança quer alguma coisa, mas não é o momento. Mas então não é agora. Não, explica. Explica. Orientação. Ela vai, tem explicação. Ela vai entender, né? Vamos Com dar certeza. continuidade, Fabi. E o outro ponto que ele cita, assim, que eu acho que é o mais importante nesse momento, que ele fala da qualidade das relações, das interações. Então, estamos num momento bem delicado quanto a isso, porque as crianças perderam seus pares, eles não tiveram oportunidade de brincar com os amigos, mas nós, como família, como educadores, tivemos oportunidade de olhar para a casa dessas crianças e proporcionar situações de aprendizado que eu acredito que com um olhar investigativo, de olhar para uma janela e observar o céu, de também interagir com a família, de proporcionar momentos de brincadeiras, porque eu acho que o vínculo maior nesse momento é resgatar isso para que a criança se sinta acolhida. Porque as relações que as famílias tiveram nesse momento ficarão marcadas nas memórias dessas crianças. E que memórias você gostaria de proporcionar ao seu filho, ao seu aluno? Então, foi esse momento que, quando eu planejava as minhas aulas, eu tinha muito em mente que memórias eu quero estabelecer e deixar para essas crianças. Então, eu fazia atividades que a família brincasse, porque eu sabia que ela não tinha os amigos ali naquele momento. E eu precisava que a criança interagisse, que ela tivesse relações de qualidade, que ela tivesse a brincadeira. E esse também é o olhar, a brincadeira. A brincadeira ele coloca como algo muito importante, que a criança é um ser brincante, ela precisa do brincar, não aquilo só de ficar fazendo registro no papel. O papel é a única coisa que eu deixei de lado, eu falei, isso não é importante agora, papel não. O importante é o brincar, é o estabelecer relações, essa criança ter um olhar investigativo, essa criança ter relações com seus familiares. E a brincadeira simbólica é aquele momento que a criança ela coloca para fora tudo, aquele resgate de situações mal resolvidas dentro dela. Então ela faz de modelo adulto, ela brinca de casinha, ela finge que é a mamãe, ela finge que é o papai, porque ela está colocando para fora e se expressando. E a gente tem que ter esse olhar de deixar essa criança brincar e pensar nisso, que a criança tem que ter também a descoberta do próprio corpo. Ela precisa, antes de chegar naquela folhinha, ela precisa brincar, ela precisa pular, ela precisa saltar, ela precisa amassar, rasgar o papel, ela precisa se descobrir o seu próprio corpo, ela precisa ser um ser que ela sabe as minhas pernas, a localização espacial ali, em cima, embaixo, mas por meio do contexto. Não por meio que eu vou dar uma folhinha que ela vai localizar ali uma situação que não tem muitas vezes significado para ela. Não, ela precisa vivenciar. Por isso que a Base Nacional Comum Curricular fala dos campos de experiências, porque na educação infantil isso é o válido. Não apenas atividades soltas, fragmentadas, mas atividades com sentido e significado para essa criança. Eu sei que é muito a sua área isso, que você traz Não, isso à tona. demais, você tá falando aqui, eu tô em êxtase aqui dentro. Que é Então, esse é o meu grande estudo. Desde a faculdade eu descobri a psicomotricidade ali dentro de uma matéria assim, ó, desse tamanho. Eu falei, peraí, tem alguma coisa, porque eu sempre fui muito brincante, eu sempre fui muito de brincar, muito ativa, muito, né? E aí, na faculdade, eu comecei a perceber que tinha um porquê desse brincar. Tinha um por trás, não era o brincar pelo brincar. Existe o brincar pelo brincar. Quando a criança está fazendo o jogo sim. simbólico, imaginando a mamãe, criando história, isso existe. E ela é muito importante, ela tem que fazer isso. Ela tem que ser protagonista dessa história.
Mas quando você fala que essa criança, antes de escrever, ela tem que correr, ela tem que pular, ela tem que amassar, é desse estudo que eu faço parte. Por quê? A criança, lá Piaget, Vygotsky, Vallon, lá em 1900 e bolinha, estudou. E tem livros, eu ia falar artigos científicos, deles são autores, né? São livros Sim. que eles defendem que a criança, o ser humano, aprende a partir do corpo, né? A partir do corpo dele, que ele vai se conhecer e conhecer ele perante o mundo. Então, o que é isso? Vamos lá. Quando a criança passa por cima de algum lugar, de, não sei, uma linha no chão, tá passando por cima. O corpo dela tá passando em cima. Quando chega lá na alfabetização, que a professora vai falar, escreve em cima da linha, ele Ela já já vai saber o que é vivenciou em o cima. que é. Exato. Aí quando a criança no corpo, ela passa dentro de um túnel. Aí a professora vai lá e fala: o risquinho do O passa por dentro. A criança já vai entender porque ela vivenciou no corpo isso. E aí as diferenças, né? Você falou da organização espacial. Ela precisa se entender primeiro no macro, no grande, para depois chegar no micro, na folha. Isso. Então, se vocês tiverem oportunidade, dá uma folha pequena para uma criança pequena. Nossa, ela Não vai tem riscar? sentido. Não tem sentido. Ela precisa se organizar no amplo, no grande, no macro, para depois vir para o micro. Aí tem a questão da lateralidade. Tudo isso a psicomotricidade explica muito e eu amo falar disso. O porquê que a bolinha do P, eu acho que eu tô parecendo espelhada para vocês, né? Mas o P é para direita, né? A bolinha do P é para direita. Não Uhum. sei se eu tô aparecendo aí fazendo para Não, deu esquerda, certo. Deu né? certo. Tá, Mas tá. tudo bem, vocês imaginam aí, vai, gente. Por que que a bolinha do P é para direita e a bolinha do Q é para esquerda? O que é direita e esquerda? Como que a criança vai entender isso no papel? Porque no corpo e no ambiente ela aprendeu isso. Por exemplo, vou falar uma experiência minha. Aonde que eu aprendi direita e esquerda? Porque não é a mão que escreve a direita, porque temos destros, né? Não é a mão do relógio, porque a gente tem a mão, pode usar em qualquer braço. Então, como que eu aprendi? Eu e cada criança, aí sim, né, tem a referência Isso. de um jeito, né? Eu estava andando de bicicleta com meu pai, aí a gente indo junto, assim, em uma rua lá na frente, eu falei, pai, a gente vai virar para que lado? Aí ele falou, direita. E aí eu fui com a bicicleta para a direita, né? Viu? Foi o movimento da bicicleta e do meu corpo para a direita. Foi aí que eu entendi, eu nunca mais esqueci. Então, assim, numa atividade, eu sei que agora, tudo bem, ao ar livre pode, né? Bicicleta, mas numa atividade que eu faço muito, né? Que muita gente chama de circuito. Eu conto história, né? Educação infantil a gente tem que contar É tudo história. de bom. Exato. Então, para onde vai o. Vou contar a história do leão, que ele vai andar na floresta. E aí o circuito ele vai para a direita, né? Eu incluo a palavra a partir do movimento do corpo no espaço. Parece um monte de coisa junta e porque não dá para trabalhar uma Separado. habilidade só. A gente tem 7 habilidades principais na psicomotricidade. Não dá para trabalhar uma isolada, por exemplo. Não dá para trabalhar o equilíbrio. Eu não trabalho o equilíbrio, só o Somente o equilíbrio. equilíbrio. Não tem como. Eu tenho que ter consciência corporal para saber que parte do meu corpo que está tocando no chão, que músculo que eu tenho que contrair. Eu tenho que perceber o meu corpo e ter noção do meu corpo para fazer esse movimento ou estático, né? Que temos o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Então, é a partir do corpo Da vivência, da da experiência. vivência, do estímulo e da experiência. E aí eu entro na parte que eu falei lá, sobre cada criança ter o seu tempo. Que a gente Isso. precisa tomar cuidado com esta frase. Sim, isso é verdade. Eu acredito nisso. Muita gente não acredita e não defende isso, mas eu sim. Por quê? Vamos lá para o bebê e depois a gente vai para a fase de alfabetização. No bebê, Uhum. a criança vamos falar do andar, que é um marco muito grande motor, né? Mas antes tem o engatinhar, o rastejar. Mas quem quiser Sim. saber mais sobre os marcos, tem vídeo no meu Insta, no meu YouTube. Se quiser ver, eu falo
disso, eu não vou ficar me repetindo. Mas Uhum. lá no andar, a criança, ai, nossa, já tá andando com 10 meses. E a criança com 1 ano e 1 mês não tá andando. Poxa, são 10 meses, 3 meses de diferença, de 10 para 1 ano e 1, são 3 meses de diferença, né? Sim, Neste caso, está tudo bem, porque estudaram que tem uma janela de desenvolvimento motor. Neste caso, sim, cada criança tem seu tempo. tem seu tempo. Só que se a criança está lá com 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, ainda não está Tem que se andando, investigar, né? exato. Neste caso, não é cada criança tem seu tempo. Vamos para a fase da alfabetização e, Fabi, você tem muito mais base para falar, né, sobre a alfabetização. Sim, Eu trabalho antes para chegar em você, né? Eu para trabalho a chegar. parte motora. Mas me fala, vai, num ano inteiro, os Aham. meses também são diferentes para as crianças, né? Com certeza, faz muita diferença quando eles iniciam, as crianças que fazem aniversário no primeiro semestre e as que fazem no segundo semestre. Dá para ver, é visível, né, o desenvolvimento dessas crianças e cada um tem seu tempo, como você disse. E tem que ter esse respeito realmente para essa criança, tem que ter esse olhar. Você tem que pegar essa data de nascimento, ver, olha, é a prontidão dessa criança naquele dado momento. E as crianças têm o desenvolvimento dessas capacidades, né? Que são as motoras, as cognitivas, as socioemocionais e todos são englobadas no mesmo tempo. Então, antes mesmo, né, da alfabetização, é importante que o professor alfabetizador olhe isso com carinho, que antes da criança, né, já começar a escrever, a gente trabalhe, né, essa questão da escola. Vamos ver o espaço da escola, para eles se localizarem, para a criança se perceber nesse espaço, dentro da sala de aula, que quais são, né, os combinados e regras para chegar à escrita, né? Ela tem que ter situações que ela queira escrever, que ela tenha vontade, que aflore nela essa vontade da escrita, mas também eu tenho que dar momentos para essas crianças saírem e não ficar somente sentadas, que ela possa fazer um jogo na matemática, que ela possa brincar fazendo uma mímica lá na frente, que ela possa fazer a escolha de um livro, que ela possa fazer a pseudo-leitura de um livrinho que ela goste, que eu dê voz para essa criança, que ela se desenvolva dessa forma, né? Então, como você disse, são vários aspectos ligados. Não tem como eu trabalhar só língua portuguesa. Não, eu tenho que trabalhar vários aspectos ao mesmo tempo, né? São habilidades e competências que no futuro essa criança tem que ter. Ela tem que ir lá na frente, se posicionar, tem que ter a argumentação, eu tenho que pensar em hipóteses que ela levante, na matemática, situações, problemas. Então, eu tenho que levar tudo isso em conta, né? Essa criança. E o brincar, principalmente, né? Então, eu sempre deixo um tempo para esse brincar. Sempre a primeiro e segundo ano é fundamental que se tenha pelo menos 50 minutos, que essa criança brinque, que essa criança interaja com seus pares, que ela troque, que ela consiga, né, favorecer esse momento de interação. Agora, de forma remota, não tinha muito, mas sempre entrava, que eu dou aula para o segundo ano na prefeitura de alfabetização, então eu sempre entrava 15 minutinhos antes de já fazer esses combinados com as crianças, que eles tinham 15 minutinhos antes para a gente fazer alguma coisa diferente, ou um Just Dance, ou a gente apenas conversava sobre situações do dia a dia antes de iniciar a aula. Então é importante que essa criança era o único momento que ela podia ali brincar e trocar com seus pares. Então eles entravam, eles se divertiam, né? Conversando, brincando com situações. E eu também fazia uma sala de aula interativa, onde eu colocava hiperlinks, que era tipo num PowerPoint, e eu colocava sugestões dessa criança e ia atrás de informações. Às vezes era um jogo, às vezes era um vídeo de Just Dance mesmo, que depois ela poderia acessar em casa e brincar. Então, esse olhar do professor, dele dar oportunidade à criança buscar informação também. A criança é capaz, nós temos que ver eles como serem pensantes, que eles podem refletir e que eles são capazes. E eles sempre perguntavam, Pro, vai ter aula interativa hoje? O que você colocou? Eu falava, vocês vão ter que ir lá acessar e buscar. Mas eu dava uns spoilers para eles do que teria, né? Igual a Brinkbook disponibilizava toda semana o livro da semana. Então, eu colocava lá no computador para eles acessarem o livro da semana. Então, eles tinham autonomia de clicar ali e verem
um livro, a leitura. Então, era algo instigante para eles de contar depois qual era a leitura da Brinkbook. Eles poderiam entrar no Escola Games e tinham diversos jogos que eles podiam acessar ali também, os links que eu direcionava sobre os conteúdos no YouTube, e assim, as brincadeiras que nós fazíamos. Então, teve momentos que eu falava, olha, vocês vão ter que localizar um objeto com tal letra na casa de vocês. E eles tinham que fazer a busca. Então, não é só ficar sentado. É ter uma visão que a criança precisa de movimento. Ninguém aguenta ficar sentado todo o tempo. É necessário que se tenha esse olhar para o movimento. E falando em movimento, nós sabemos que quando a criança se movimenta, libera-se endorfina, que é um dos hormônios do prazer, né? Então, aquilo fica mais agradável quando a gente pensa nisso, né? Eu estou proporcionando situações que essa criança vai sentir prazer, vai querer brincar, vai ir atrás. Então, eu acredito muito nessa questão de dar para a criança informações, para ela realizar essa busca e que tenha sentido e significado, igual a leitura de livros. Às vezes eu fazia sinopse na sala de aula de cada livro e eles tinham que fazer a escolha. Então, é dar a escolha, mostrar que a democracia existe e que às vezes não foi o livro que eu queria ser, que fosse escolhido, mas que eu tenho que ir de acordo com um grupo e respeitá-lo. Então, essas questões socioemocionais são importantes, as questões motoras são importantes, cognitivas e comportamentais nas relações. Às vezes, nos conflitos, se ganha-se muito também de ver o ponto de vista de cada um, de entender como essa criança pensa, para depois, quando chega-se na alfabetização, essa criança, ela, por exemplo, receitas que a gente fez sequências didáticas. Ela teve que fazer vários tipos de receitas com a família, então era algo que ela tinha que ir lá localizar os ingredientes. Então é uma forma dela aprender. E uma criança só aprende quando ela vê sentido e significado. Por exemplo, para a leitura. Se ela gosta muito de gibi, ela vai querer ir atrás, porque ela gosta e ela quer ler. Então, nós temos que mostrar caminhos para essa criança de aprendizado. A alfabetização é mágica. Você vê que as crianças, por isso que eu gosto, porque você vê o desenvolvimento dessa criança, você vê o quanto ela enriquece durante o ano, as hipóteses que elas levantam, o que elas trazem. É muito gratificante, satisfatório. Ao final do ano, você vê ela lendo para você, ela mostrando. É maravilhoso, né? Você vê essa questão dessa autonomia, dessa busca. Essa é a grande satisfação, né? A gente está falando muito, né, da criança e de trabalhar vários aspectos, porque não dá para trabalhar só com um, como você falou, não dá para trabalhar só a língua portuguesa. Eu, na parte motora, não dá para trabalhar só o equilíbrio, né? Então, por quê? Porque nós somos seres globais, né? Tanto criança quanto adulto. Essa questão da movimentação, né? Nesse ensino remoto, da educação física, eu dei aula de educação física e de ginástica neste sistema. Então, imagina a educação Desafiante. física, nossa, que Desafiante. é coletiva e que tem material na escola. Eu tive que adaptar a educação física para uma criança dentro de casa, que poderia ser que não tinha material nenhum, né? Então, assim, no começo, e eu sou criativa, quem me conhece sabe que eu tiro do lixo, eu tiro o brinquedo. Sim. Mas, assim, eu tinha que contar com a família para fazer muita coisa, porque eu criava os meus brinquedos e levava para as crianças. Para as crianças terem em casa, eu precisava da família fazer, mas a família está trabalhando. Então, assim, foi um desafio, mas eu Desafio. consegui trabalhar todos os aspectos psicomotores, todos os aspectos motores, os cognitivos também e os afetivos, infelizmente, né? Neste formato, É, mudou um pouquinho a afetividade. Mas essa questão do levantar, eu acredito, ainda é pouco por dia. Precisa ser mais, porque essas muito bom. crianças, no desenho da figura humana, quando a gente pede, desenha uma pessoa, né? O desenho da figura humana. A criança já vai estar desenhando a pessoa assim, ó. Na tela, Certo? né? É isso que ela É vê. essa imagem que ela vê. Então é muito importante sair deste quadrado.
né? A gente levantar. Ai, mas é pequeno ver. Não, realmente, mas a gente está vendo um corpo todo. Porque a gente tem que ver corpo, partes e posições. A gente tem que identificar quando o meu braço está para cima, quando o meu braço está para baixo. Né? Com Isso certeza. faz parte também, né, do desenvolvimento. Na ginástica rítmica, eu tive uma grande dificuldade também, porque assim, na ginástica a gente tem aparelhos. Eu em casa trabalhei o individual sem aparelhos, mas também com cuidado, porque se elas se machucassem, Sim. eu ia falar, oi, família, socorre, Auxilia, por favor. auxilia. Mas então foi assim, foi um ano atípico que a gente tirou de onde tinha, onde não tinha conhecimento. Só que, por outro lado, a gente descobriu muita coisa. Você estava falando de vários links, várias plataformas. Então, assim, esse mundo está tecnológico. Olha como é que a gente está fazendo essa live tão rica, tão cheia de informação, através de Sim. internet, através, né, da tela. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. A tela é muito importante. É, em muitas matérias teve grandes evoluções porque tinha gamificação, tinha, nossa, um monte de plataformas Infinidades, né, Gê? de Sim. unidade. E assim, que já devia existir, surgiu mais e a gente foi estudando, foi. Então, assim, por um lado foi muito bom. Parece que deu uma puxada, assim, ó, 2030 vem até 2020, né, para Verdade. dar esse boom tecnológico e porque as crianças, você falou, as crianças segundo ano, gente. Segundo ano, tem 9 anos, 8 anos. 8, né? 8. 8. 8. Isso. Eles têm capacidade, eles têm autonomia para entrar, clicar no link. Mas assim, a Me gente tem que mandavam as direcionar. fotos. Sim, Olha que precisa. legal. E aí tem todo o perigo da internet, como em qualquer lugar, como na escada, né? Um perigo motor. Então a gente tem que direcionar em todos os aspectos, na É isso. internet, na vida. Então, assim, tá do lado, auxilia. Não é para entrar nesse link, porque não é esse link da aula, não é agora, não é para sua idade. E seja Hum, franco e franca com os seus filhos, com os seus alunos. Sejam francos, eles, né, é. dependendo da idade, só tomar cuidado com algumas palavras, mas eles entendem, né? A gente só é mediador do conhecimento. Nossa, você Não disse tudo que eu né? acredito. Esses 15 minutos que você dava para eles conversarem, trocarem, clicar no link que você propôs, ou escolher entre os livros que você propôs, é extremamente importante, porque dá autonomia para eles. Na minha aula também. Na aula, eu tinha aula com umidade de primeiro aninho, primeiro e segundo, mas um primeiro aninho que me marcou muito. Eu tinha aula de segunda e de sexta com eles. De sexta, eles estavam muito mais falantes, porque eles tiveram a semana inteira de carga, de energia, de conhecimento. Chegava na sexta-feira, a sexta-feira para eles era dia de lanche coletivo, eles Dia do tinha ainda brinquedo. Tinha. ainda pela tela tinha essas coisas. Foi importante para eles. E eles queriam contar o que eles aprenderam na semana. Eu preciso. Era um ritmo completamente diferente da aula de segunda para a mesma turma, para os mesmos alunos. Era super interessante. Mas assim, eu deixava eles falarem e ia conduzindo para minha aula. Não é agora, Isso. não, gente, vamos parar. Agora vocês peguem tal coisa e vão fazer tal coisa. Com que é... eu esquecendo as palavras. Sim, você Que ânimo, né? precisava, né, dar para É, essa criança a voz e, ao mesmo tempo, conduzir essa situação de uma forma que eles não se sentissem perdidos. Ah, ela não deixou, bloqueou isso. Mas você queria, né, que eles se posicionassem e você sim, deu esse espaço. e eles precisam ser, porque quem que vai ser, quem que vai crescer, quem que vai ser do mundo, né, para aprender. Então, assim, levando um pouquinho para o adulto, uma ponte, né, um exemplo para o adulto, que essa criança, ela precisa, você falou que tinha 50 minutos para eles levantarem, buscarem alguma coisa em casa, eu tinha as aulas. Quando vocês, adultos, estão numa reunião, ou numa palestra muito longa, né, estudando, numa faculdade.
e fica muito tempo sentado. Qual é a sua capacidade de atenção e absorção dos conhecimentos? É mínima, porque vai dispersando, você vai pensando em outras coisas, precisa de Porque estímulos. o seu... Exato, porque seu corpo não está ativo. Você precisa de movimento para ativar os hormônios, ativar sangue, ativar cérebro. É o movimento. A vida é movimento. A vida precisa de movimento. E do brincar, aí eu quero fazer uma relação do brincar da criança e do brincar do adulto. O Sim, brincar é do adulto, importante. exato, nada mais é do que as dinâmicas de grupo, que são brincares também.